Fala, galera da escola do vestibular. E aí, amiguinho? E aí, amiguinha, como é que você está? Tudo maravilha? Tudo beleza? Tranquilex? Relaxadinho aí no seu assento, amiguinho? Espero que você esteja bem, espero que você esteja tranquilo, sossegado, preparado para mais uma aula sobre força magnética. Espero que você esteja aí no seu reduto de estudos, aí no seu local onde você está preparando o seu caminho rumo à universidade, amiguinho. Como eu comentei com vocês na última aula, nós vamos hoje, nesta aula, só resolver exercícios sobre força magnética. A força magnética, galera, é uma parte da física que costuma cair legal nos vestibulares. Então, a gente tem que marretar bem essa parte aí de força magnética para ficar craque, ok? Então, nós vamos resolver alguns exercícios hoje, sem muita delonga. E o que tiver que recordar, a gente vai recordando aqui rapidamente. Exercício 1. Uma partícula com carga elétrica 5 vezes 10 a menos 6, a carga é positiva, 5 vezes 10 a menos 6 coulombs, é acelerada entre duas placas planas e paralelas, entre as quais existe uma diferença de potencial de 100 volts. Por um orifício na placa, a partícula escapa e penetra em um campo magnético de indução uniforme de intensidade 2 vezes 10 a menos 2 Tesla. Descrevendo uma trajetória circular cujo raio é de 20 centímetros. Admitindo que a partícula parte do repouso, a velocidade inicial dela é nula, de uma das placas, e que a força gravitacional seja desprezível, qual é a massa dessa partícula? Então, galera, esse é um exercício que remete lá nas aulas de eletrostática. Galera, por quê? Porque essa carga ela vai ser, antes de entrar no campo magnético, acelerada por uma diferença de potencial. E o que o cara quer que a gente determine é a massa dessa partícula. Belezeira? Então vamos lá. Quando o cara dá o raio da trajetória, tudo nos sugere que a gente tem que lembrar daquela expressão que eu demonstrei na aula passada e que certamente você tem aí na sua caixinha de ferramentas do raio da trajetória. Provavelmente, né? Provavelmente você tem aí bonitinho e lembre dessa expressão. Rabibis me vê um quibe. Ai. Habibs me vê um quibe. O raio, ele está aqui, ó, em centímetros, e eu tenho que passar ele para metros. Sempre em metros, tá, galera? Sempre em metros. Então aqui a gente tem o raio, a massa é o que a gente quer, eu vou isolar. Eu tenho a carga e tenho o campo. Eu não tenho ainda a velocidade com essa carga chega. Mas nós vamos chegar lá. Então vai lá, ó. Eu vou passar aqui, ó, o Q vezes B multiplicando. Então vai ficar Q vezes B vezes R é igual a M vezes V, e a massa é QBR dividido pela velocidade, tá? Então eu já tenho os valores da carga, né? A carga elétrica a gente tem, o campo magnético a gente tem, o raio da trajetória a gente tem, mas a velocidade a gente não tem. Mas eu tenho como determinar essa velocidade. Quer ver? Olha só, como o cara fala para desprezar o peso da partícula, e normalmente isso é um padrão, desprezar o peso, a não ser que se sugira ao contrário, tá? Nós temos que determinar a velocidade por conta de uma aceleração que ele adquire em um campo elétrico, onde tem uma diferença de potencial. Aí que vem a sacada. Considerando a força elétrica, a força resultante, como sendo a força elétrica que acelera o corpo antes de entrar no campo magnético, eu vou lembrar lá do trabalho da força resultante, que é igual ao trabalho da força elétrica. Trabalho, gente, lembra lá do trabalho de uma força? Pois é, nós vamos precisar dele agora. E o trabalho da força resultante, pelo teorema da energia cinética, é a energia cinética final menos a energia cinética
inicial. Lembra que eu falei para você que a gente ia recordando as coisas durante as outras matérias? Meu amiguinho, olha só, conceito de trabalho. Aqui o teorema da energia cinética, que a gente viu 3. E agora, o trabalho da força elétrica, que é a carga vezes a diferença de potencial. Então essa diferença de potencial, ela que acelera o corpo. Então, basicamente a gente teria, depois eu faço o desenho. Vou colocar aqui, ó, mv² sobre 2, que é a energia cinética final, menos 0, porque a energia cinética inicial é nula, já que o cara fala que essa partícula foi acelerada a partir do repouso, é igual a Q vezes U, ok? Q vezes U. Isolando aqui a velocidade, nós vamos ficar com m vezes v² igual a 2 vezes Q vezes U, e o v ao quadrado é 2 vezes Q vezes U dividido por m, certo? Dividido por m, que é a massa que o cara quer. E a velocidade então vai ser 2 vezes Q vezes U sobre m, raiz quadrada dessa parada. Então a raiz quadrada que apareceu aqui é devido ao v² aqui. Arranjou? No lugar dessa velocidade aqui, ó, eu vou colocar o valor 2Q lá que tá ali. Fechou? Então vamos lá, ó. Vai ficar assim, ó, substituindo. Eu tô resolvendo literal, porque eu acho mó da hora resolver literal, tá? Depois a gente coloca os números que são necessários. Então aqui vai ficar m igual módulo da carga, B vezes o raio, dividido por essa loucura aqui, ó, raiz de 2 vezes Q vezes U, dividido por m. Certo? Suave? Suave nada, né? Mas tá na boa. Vamos lá. Qual é a maracutaia matemática que a gente tem que fazer para assumir com essa raiz aí? Muito bem. Elevar ao quadrado dos dois lados. Então vai ficar assim, ó. Eleva ao quadrado aqui, eleva ao quadrado aqui. Beleza? Então vai. Aqui do lado esquerdo fica m ao quadrado. Do lado direito vai ficar carga ao quadrado. Ó, a carga. Eu vou pôr carga vezes B vezes R. Todo mundo elevado ao quadrado. Dividido por 2Q vezes U por M. Que aí você tirou a raiz. Beleza? Tirou a raiz. Ok? Então vai. Agora olha só que fofo. Mantém o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Então vai ficar M ao quadrado igual ao módulo da carga ao quadrado vezes B ao quadrado vezes o raio ao quadrado vezes M, tudo dividido por 2 vezes Q vezes U. Perceba lá a matemática que eu fiz. Mantive o de cima, multipliquei pelo inverso de baixo. E agora a gente faz algumas simplificações. Ó. Eu divido essa massa aqui dá 1 e essa massa aqui dá 1m, que é o que eu quero determinar. Essa carga aqui eu simplifico com essa daqui, sobra aqui um módulo de Q. E aí a gente chega nessa equação literal. A massa é módulo da carga vezes B² vezes R² dividido por 2 vezes U. Ok? 2 vezes U. Eu tenho a carga elétrica da partícula? Tenho. Eu tenho o campo magnético naquele local? Tenho. Eu tenho o raio da trajetória descrita pela carga? Tenho. Eu tenho a diferença de potencial? Tenho. Ou seja, morreu. Agora é só substituir. A massa então será, no lugar da carga eu vou pôr 5 vezes 10 a menos 6. 5 vezes 10 a menos 6, que é a carga ali, ó, a carga. No lugar do campo é 2 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. No lugar do raio, eu vou pôr 0,2 ou 2 vezes 10 a menos 1. 2 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado, tá, galera? Dividido por 2 vezes o U. O U é 100 volts, ou 10 ao quadrado volts. Fechou? Maravilha? Então agora eu vou vir aqui para um local mais agradável, mais amplo, né? Que ali eu estava apertadinho.
Então vai, ó, elevando ao quadrado as paradas ali. A massa é igual 5 vezes 10 a menos 6. 5 vezes 10 a menos 6. Galera, trabalhar com notação científica, potência de 10 é muito mais fácil, tá, fofinhos? Não tenha medo. Vai lá e regaça nessa parte. 2 ao quadrado é 4. 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. Tá ali. Agora, 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado vai ser 4. 2 ao quadrado é 4. Deixa eu fazer um 4 mais decente, porque esse daqui ficou meio ridículo, né? Aqui, ó, é 4 vezes 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2. Tudo isso dividido por 2 vezes 10 ao quadrado. Beleza? Então, olha aí as substituições numéricas. Simplifica aqui esse 2 aqui com esse 4, tanto faz. E esse 10 ao quadrado eu vou passar ele para arriba. Arriba, muchacho. Arriba, muchacho. 5 vezes 4, 20. Vezes 2, 40. 10 a menos 6. Com 10 a menos 4, menos 10. Menos 12. Menos 2, menos 14. Então a massa dessa partícula vai ser 4 vezes 10 a menos 13 quilogramas. Essa é a massa da partícula. Então observe que a gente voltou lá na eletrostática, né? Para determinar a aceleração da parada, a velocidade da parada, e depois aplicamos a festinha do raio da trajetória na parte de magnetismo. Agora, não pediu isso, tá? Mas eu vou exemplificar essa festinha aqui, ó. Vamos supor que essa placa é positiva, então essa placa aqui está carregada negativamente, beleza? Então, a carga elétrica a rigor, ela foi abandonada aqui nesse ponto, uma carga positiva, e aí ela ficou sujeita a uma força elétrica. O campo vai estar em que sentido? O campo elétrico. Ó, do positivo para o negativo, lembra? Positivo para o negativo. Então, entre essas placas, nós teríamos aqui as linhas de campo campo elétrico. E como a carga é positiva, vai aparecer a força elétrica, aqui assim, acelerando essa carga. Quando essa carga passa por esse orifício que o cara cita, aqui ó, aqui está a carguinha, o que vai acontecer? Ela tem uma velocidade aqui, que eu vou pôr agora assim, vê. Eu não sei como que está o campo magnético, ninguém falou se está entrando ou se está saindo. Eu vou supor, só para a gente lembrar como usar a regra da mão esquerda. Maravilha? Então eu vou supor que o campo magnético nessa região onde penetra, tá assim ó, entrando no plano do papel. Lembrou? O alvo entrando no plano do papel. Regra da mão esquerda. Faça bom vestibular. Então o B está para dentro, a velocidade está para a direita, a força magnética apareceria aqui, ó, para cima, assim, ó. Essa seria a força magnética que o corpo ficaria sujeito. Então, devido a essa força magnética, esse corpo descreveria a trajetória circular que o cara tá falando aí de raio, que eu esqueci. Fechou? Então, só pra gente lembrar o lance da regra da mão esquerda. Maravilhoso? Então, esse é o primeiro exercício, galera. O primeiro exercício. Vamos lá, exercício 2. Exercício 2. Uma partícula eletrizada positivamente de massa desprezível. Quando o cara fala aí massa desprezível, a gente tem que entender que o peso dessa partícula não é significativo. O peso, a força peso, não é significativa. Não é significativa, tá? Penetra na região do espaço, onde existe um campo elétrico uniforme de intensidade 1 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Então, estamos tratando de um campo elétrico de 1 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Newtons por coulomb. Orientado vertical e para baixo, conforme mostra a figura a seguir. Então, olha aí na figura, você vai ver a indicação do campo elétrico vertical e para baixo. A partícula descreve uma trajetória retilínea pela presença de um campo magnético uniforme B de intensidade 4 vezes 10 a terceira. Então, o campo magnético
é 4 vezes 10 a terceira Tesla. E perpendicular ao campo elétrico e de sentido entrando no plano do papel. Então, se você olhar aí, ó, tem um campo magnético para dentro, entrando no plano do papel. A velocidade da partícula é em metros por segundo igual a quanto? Igual a quanto? Então, olha só, galera, esse é um exercício que envolve campo elétrico e campo magnético. Ele é muito da hora, porque nós vamos ter que lembrar as duas coisas, o campo elétrico e o campo magnético. Olha que doido. A partícula, ela entra nessa região. Então, a partícula, ela entra nessa região. Com uma velocidade que é perpendicular ao campo, tá? E também vai ser perpendicular ao campo elétrico. Campo magnético e campo elétrico. Então tá aqui, ó. Aqui está a velocidade. Beleza? Aqui está a velocidade. A força elétrica, devido ao campo elétrico, considerando essa carga positiva, estaria para baixo. Ok? Ó, se eu considerar essa carga elétrica como sendo positiva, a força elétrica está no mesmo sentido do campo elétrico. A força elétrica está na mesma direção e mesmo sentido do campo elétrico. E o cara fala que o movimento é retilíneo e uniforme. Qual é a condição para que o movimento seja retilíneo e uniforme? Lembrando lá das leis de Newton, lembrando lá do equilíbrio dinâmico, a resultante das forças tem que ser nula. Então, além da força elétrica, eu tenho que ter uma força magnética. A força magnética tem que estar na mesma direção, só que em sentido oposto à força elétrica, ok? E era de se esperar, porque olha só, faça bom vestibular, tá vendo? Essa é a força magnética nesse caso. Para que o movimento seja retilíneo e uniforme, de acordo com o Newton, a resultante das forças tem que ser zero. Se a resultante das forças é nula, é porque a intensidade da força magnética tem que ser igual à intensidade da força elétrica. A intensidade da força magnética igual à intensidade da força elétrica. Aí você equilibra essas forças. Manjou? Então vamos lá. A força magnética, lembrando da aula passada, é o produto do módulo da carga, velocidade, campo e o seno do ângulo θ. No caso, o ângulo θ é um ângulo de 90 graus, já que a velocidade e o campo estão perpendiculares, o campo magnético. E a força elétrica, a intensidade é o produto da carga vezes a intensidade do campo elétrico. Então, novamente, estamos voltando lá na eletrostática, lá na parte da força elétrica e campo elétrico. Estamos com os dois campos aqui, ó, envolvidos nessa situação. Bora? Então o cara pede a velocidade com que essa carga passa aqui, ó. Passa chutado. Vamos simplificar aqui a carga com essa carga. Maravilha. Olha lá, simplificou. S seno de 90 vale 1. E, portanto, a velocidade dessa carga será a intensidade do campo elétrico dividido pela intensidade do campo magnético. Essa é a condição para que a carga elétrica descreva uma trajetória retilínea em um movimento retilíneo uniforme. Agora é só substituir, né, fofinho? A velocidade será o campo elétrico, onde ele está, 1 vezes 10 a quinta, 1 vezes 10 a quinta. O campo magnético, 4 vezes 10 a terceira, 4 vezes 10 a terceira. Essa contita, aqui ó, essa contita, 1/4, vai dar 0,25. Então, ó, 1/4 vai dar 0,25, 1/4, uma sala, uma cozinha, um banheiro. Ai, que besta. E 10 a quinta por 10 a terceira é 10 ao quadrado. Ó, 10 a quinta por 10 a terceira é 10 ao quadrado. Finalizando, a velocidade dessa partícula tem que ser 25 metros por segundo.
25 metros por segundo a velocidade dessa partícula para que ocorra o que o cara comentou no texto. Maravilha? Então aqui a gente envolveu o magnetismo com a eletrostática. Maravilha? Dois exercícios que são bem clássicos. Sempre cai alguma coisa desse naipe, tá? Nos exercícios vestibular, então fique esperto. Pegue sua caixinha de ferramentas, complete ela com essas coisas e tamo junto, galera. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham ficado bem, entendido tudo. Você volta lá e resolva os exercícios que eu deixei lá na descrição do vídeo e tamo junto. Até a próxima, galera. Valeu!